Amém, boa noite, paz do Senhor, amém. Só quem está vivo faz um barulho aí na presença de Deus. Só quem tem 1000 razões para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por você, faz um barulho aí na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos vindo de uma série de relacionamentos. Não sei se todos aqui tiveram oportunidade de participar, mas quem aqui esteve aqui pelo menos 1 ou 2 sábados da série de relacionamentos, levanta a tua mão aí. Quem gostou e dá um barulho aí na presença de Deus. Glória a Deus. Foi bênção demais. Até para nós que preparamos, nós ficamos agradecidos a Deus demais por todos que se envolveram também. E nós vamos falar desses assuntos mais vezes, com certeza. E eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que nós vimos aqui, ela vai frutificar e vai voltar glorificando a Deus. Amém. E vou ser rápido, porque o nosso intuito hoje é de a gente ter uma comunhão no final do culto. Eu sei que o Brasil não está com muita expectativa para a gente poder torcer para ele, mas vale a pena a gente ter a comunhão, nem que seja para reclamar do jogador ruim, não é verdade? Então aproveita aí, fica com a gente no final. Ali a gente vai montar a TV, a gente pede o lanche para entregar aqui e a gente fica nessa comunhão. Amém? Queridos, então vamos para a mensagem de hoje. A palavra que o Senhor vem meditando muito no meu coração é sobre isso, as essências do cristão. E meditei muito num texto base que eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia aí ou ligar ela, seja lá o que for. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18 ao 20. É conhecido, mas eu quero que você mergulhe comigo. Não sei se eu posso dizer que vai ser uma abordagem diferente, mas que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Quem achou diz amém? Mateus 28, do 18 ao 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ler de novo o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Ora comigo aí, você também. Fecha teu olho e põe teu coração agora aí, nesse momento agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias no meio de nós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra diz, e nós podemos experimentar, e o Senhor convida a gente a fazer essa experiência, porque na tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Pai, nós podemos dizer aqui nessa noite, Pai, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Espírito Santo, tens liberdade aqui no nosso meio, abre o nosso coração, Pai. Nós abrimos nosso coração agora para o Senhor, abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, que os nossos olhos espirituais se abram agora. E eu sei que o Senhor vai ministrar no coração de cada um aqui, Pai, algo novo, uma fonte que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Amém. Galera, esse texto me chamou a atenção exatamente nessa passagem que Jesus deu uma ordem para os discípulos.
na verdade, deu uma ordem para nós, afinal de contas, quem aqui é discípulo de Jesus? Então ele disse, façam discípulos. Engraçado que parece que Jesus está começando algo aqui de novo. Tal como lá em Gênesis, quando Deus olhou e disse e falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E agora Jesus aqui com os discípulos, milhares de anos depois, está virando para os seus discípulos, que ele os treinou, que ele depositou a vida dele para eles, e está falando, agora vocês vão, façam discípulos. Mas eu queria que a gente se atentasse justamente só para esse trecho aqui, batizando-os em nome. Fala, batizando-os em nome. Queria que você se atentasse para esse trecho nessa noite. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já foi batizado nas águas? Amém. Quem aqui já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Amém. Quando Jesus deu essa ordem, batiza os discípulos, os meus discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenta para essas duas palavras, batizando e em nome. E eu quero fazer essa introdução contigo pensando nisso, batizando-os. Jesus está falando, pega os meus discípulos e batiza eles. A palavra batismo significa imersão, submergir, Quem aqui já lavou roupa, dá um glória a Deus. Eu não falei porque eu não lembro se eu já lavei roupa, amor? Mas você já viu lavar roupa, ou você já lavou um pano de chão, pelo menos, é possível, Queima ele. E quando você vai lavar uma roupa suja, um pano de chão, você sabe, se ele está seco, como é que você vai tirar aquela sujeira? Embora dizem que existe uma lavagem a seco, mas sei lá se isso existe. Mas a lavagem, da antiga mesmo é você pegar aquele pano sujo e molhar ele todinho, mergulhar ele todinho, deixar ele molhado, para que depois você vai e remova aquela sujeira. Jesus está falando, batiza os meus discípulos, imerge eles, profunda, joga eles no mais profundo. O batismo também tem a conotação de sepultamento, de que se você vai decidir seguir a Jesus, se você decidiu se batizar, esse batismo, essa imersão, fala também de alguém que vai morrer. É aquele pano que está seco. Tinha aquela vida seca. Mas Jesus está falando, para quem quer ter a minha vida agora, no meu reino, tem que estar totalmente encharcado. Tem que estar totalmente molhado. Aí eu removo essa sujeira. É uma ordem, Jesus diz, batizando-os. Deus não quer, parte da essência dele em nós. Ele quer toda a essência dele manifesta em nós. Por isso que ele falou, batizando-os. Em nome do Pai. Olha, meus discípulos vão ser imergidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os meus discípulos vão entrar no profundo batismo da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não foi só batizando-os, falou batizando-os em nome. A gente não tem noção muitas das vezes do que significa nome na Bíblia. Mas os nomes na Bíblia, isso vem de Deus. Se você for ver na Bíblia, diversas passagens falam assim, Senhor, faça isso por amor do seu próprio nome.
A Bíblia diz: mais vale um bom nome. O nome, ele significa, né? Ele retrata algo. Ele caracteriza algo. Nome na Bíblia, não, né? No sentido do hebraico, não precisa estudar nada aprofundado para entender isso. Mas o nome, por exemplo, nome na Bíblia não é como, você não precisa nem falar de um título, por exemplo, Rei Davi. Na Bíblia, simplesmente o nome no hebraico já tinha essa conotação quando você falasse o nome da pessoa. O nome veio para nos dar os valores, os atributos, o caráter. Lá em Êxodo 6:3, quando Deus vai falar com Moisés a respeito do povo que estava escravizado, aquele povo que um dia começou com Abraão, Isaque, Jacó e tornou-se Israel. Quando Deus falou com Moisés, falou em Êxodo 6:3 assim, ó: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O que Deus está querendo dizer aqui? Que ao meu nome, Yahvé, pelo meu nome, o Senhor, Ele está falando: apareci a Abraão, eu me revelei a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome diz a respeito de você, conhece Ele ou não conhece? Vou esclarecer um pouco mais. Está lembrado daquela palavra que Jesus disse lá na frente, quando muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Olha, em teu nome. E o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas expulsou em nome do Senhor. Jesus também não falou assim, ó: em meu nome vocês vão fazer obras. O que é estar em nome de alguém? É que você tem uma intimidade tão grande com aquela pessoa que você pode ocupar o espaço daquela pessoa. Você pode ocupar a autoridade daquela pessoa, o nome daquela pessoa, os atributos daquela pessoa. Por isso que Jesus começou no texto dizendo: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza eles no caráter, nos atributos, nos valores do Pai. Batiza eles nos valores e atributos do Filho. E batiza eles nos atributos e valores do Espírito Santo. Vamos lá, alguém. Tem alguém entendendo? Não é possível. Eu não sei se a sua caixa vai abrir hoje, mas eu acho que batismo depois dessa vai... Uau! Vai sair do entendimento que é só ir lá nas águas e mergulhar. Porque o que Deus nos ofereceu foi um batismo. Jesus nos ofereceu um batismo no caráter, no valor do Pai. No caráter, no valor de Cristo Jesus. No caráter, no valor do Espírito Santo. Essas três essências é o que Deus deixou para a gente. Isso é top demais, porque Deus falou, Jesus disse: faz discípulos. Batizando-nos em nome do Pai, então nós podemos concluir que ser batizado em nome é ser imergido no caráter,
é a gente mergulhar nos atributos, é ser totalmente encharcado, molhado por tudo aquilo que Deus é. Deus não deixou uma parte dele para nós. Lembra que eu falei que Deus falou com Moisés, olha, me revelei a Abraão, Isaque e Jacó, mas pelo Senhor ainda não foi conhecido. Mas meus amigos, com Jesus, quando ele deixou essa ordem aqui, Jesus está mostrando o seguinte: Deus agora deixou toda a essência de que Ele é para aqueles que o decidirem seguir. Toda. Que revelação que a gente tem, cara. E essa totalidade que Deus já deixou claro para a gente ter, para a gente viver a vida dele, essa totalidade, ela vem para se encaixar com totalmente quem você é. E é aqui que eu quero mergulhar com a gente aqui, nessa palavra. Como é que essas essências de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo encaixam na nossa vida? Então vamos para 3 pontos finais. Diga em nome do Pai. E eu quero dizer para você, Deus, quem aqui já é batizado nas águas? Quem não é, eu acho que depois dessa noite você vai querer logo ser batizado em nome de Jesus. Primeira essência, batizados em nome do Pai. O batismo em nome do Pai se reflete diretamente ao nosso espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Batismo em nome do Pai fala da paternidade de Deus. Ela tem expressão máxima no nosso espírito. Porque no nosso espírito que tem essa confirmação, é que a gente recebe essa paternidade. É de você ter essa certeza. Acontece no nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tinha sido retirado da humanidade. Então, quanto aqueles que creram em Jesus receberam o Espírito de Deus. Li no início aqui, Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção. Espírito de adoção fala de paternidade. É no teu espírito que o teu pai, o Criador, te adotou. Recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, 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 Pai. Paternidade fala da sua origem. Paternidade em Deus fala da nossa origem. É no seu espírito que é manifesta a paternidade de Deus. Quando nós descobrimos, entendemos esse batismo, entendemos essa essência que Deus nos deu da paternidade dele, de ser batizados nessa paternidade, agora no nosso espírito eu sei de onde eu vim. Você já deve ter ouvido o caso de alguém que cresceu sem o pai, mas sabe que tem pai. Já vi diversas histórias dessas. De repente ele deu um estalo: eu quero saber quem meu pai é. E ele começou a vasculhar quem é o pai dele. Sabe, quando no teu espírito você é batizado, você tem uma experiência com Deus, e sabe que no teu espírito você recebeu o Espírito de Deus, você está voltando à sua origem. E o que implica saber que Deus é meu Pai? O que implica ser batizado em nome do Pai?
é que ele é o seu, no hebraico, seu ave, ou Abba, que significa, no hebraico significa força da sua casa, força da sua tenda, o poder da sua casa, o seu corpo é a sua casa, teu espírito habita aí nessa casca aí, a força aí de quem você é o seu pai. E logo que agora que eu sei a minha origem, então eu entendo que eu tenho que buscar essa minha origem para eu depender, para eu viver. E como que nós buscamos essa origem agora que eu sei quem Deus é, que Ele é meu Pai? Fala assim, adorando. Então quando você recebe esse batismo da paternidade, você entende que você tem que adorar a Deus. Adoração nada mais é do que eu entender que eu preciso voltar para Deus. Se você for ler no Velho Testamento, depois que Adão e Eva pecou, a humanidade foi se afastando de Deus, mas chega numa origem dos filhos de Sete, de um homem, que a palavra de Deus fala assim, então voltou-se a invocar o nome do Senhor. Se eu não me engano foi Enos. Voltou-se a invocar o nome, olha, batizando em nome. Porque o nome é chamar por um atributo, é chamar por um caráter, é chamar por um valor, é chamar por algo que... João 4:24 diz assim, Deus é Espírito. Ele explicou uma mulher que não tinha, talvez estava buscando em vários homens alguma coisa, talvez era paternidade que ela estava buscando naqueles falsos maridos. E Jesus falou para aquela mulher, olha, Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher descobriu, tanto é que ela perguntou, aonde é que adora? Aonde é que eu busco a minha origem novamente? Não é nem lá e nem cá, filhinha. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. Então, se você foi batizado, tem um batismo da essência do Pai dentro de você. Segundo batismo é o batismo na pessoa do Filho. E essa essência do Filho, ela é manifesta na nossa alma. Afinal de contas, Jesus veio para salvar, a gente fala o perdido, mas veio para salvar as almas perdidas. Jesus veio no tocante da alma, porque é a alma que estava longe da salvação. Você vê que a palavra de Deus deixa claro, você é crente, você não é, você morreu, teu espírito volta para Deus, mas a sua alma é que vai estar condenada ou não. Na Bíblia, em Atos 3, vai declarar quando Moisés disse para o povo judeu que lá na frente viria alguém igual a ele está falando de Jesus. E ele disse assim, disse na verdade Moisés, Atos 3:22, o Senhor Deus vai suscitar dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, ele está falando de Jesus, será exterminada no meio do povo. Jesus deixou claro, né? Quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você foi batizado na essência do Filho. O Filho, a essência do Filho é que na expressão da alma ele sabia que ele era amado pelo Pai. Jesus veio para dar essa essência da alma inclinada às coisas do Espírito. Veio dar essa essência para aqueles que se inclinam para Deus. Ele é o Filho que obedece. Ele é o Filho que agradou ao Pai. A Bíblia diz que a Deus agradou moer Jesus na cruz. Ser cristão só por aqui não dá não, meus queridos. Mas você e eu precisamos de um batismo na essência de quem Deus é. Batismo em nome de Jesus, nos atributos de Cristo. Nós temos o valor de filho. No hebraico, filho, se pai é ave, filho no hebraico é ben, que o significado é parecido, mas é continuação da casa do Pai. Interessante que Jesus, como filho primogênito nessa essência, ele foi a porta para que todos nós se tornassem filhos de Deus. No reino de Deus, os filhos ajudam a gerar outros filhos, a dar continuidade na casa do Pai. E Deus deu essa essência para mim e para você. A essência de filho, de ser batizado em nome do Filho. Tem um poder violento dentro de você. Tem uma mente poderosa dentro de você, chama mente de Cristo. Tem uma essência poderosa, é a essência do Filho de Deus. Nenhum amém, nenhum aleluia. Interessante isso. Você é filho de alguém, sim ou não? Sim. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sei lá como é que canta, como é que é? Dos filhos de teus filhos. Você é filho. Mas quando você tiver um filho, você será pai. Você será mãe. Porque os filhos têm essa essência do filho primogênito, de gerar outros filhos. Por isso que ele falou: façam discípulos de todas as nações. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, é no nome do Filho que a gente tem acesso à essência do Pai e tem acesso à essência também do Espírito Santo, além da essência do Filho. Porque nós estamos num momento, nós estamos numa era tão violenta de receber a presença de Deus, o poder de Deus, a misericórdia, a graça. Sabe, os judeus ficavam vigiando de como não falar o nome, a nomenclatura do nome de Deus. Mas eu estou dizendo para você, você buscar o nome de Deus, você está buscando muito mais do que falar o nome dele. Você está buscando a glória, a presença, você está buscando os atributos, os valores, tudo aquilo que ele é. E lá nos velhos tempos eles estavam preocupados, não pode falar, não, toma cuidado, não é que vai escrever.
E aí os profetas começaram a profetizar: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aí hoje tem uma brigaiada aí danada. Não, é Yeshua o nome original, é Yahusha o nome original. Meu filho, fala Jesus mesmo, que ele vai te ouvir, ele vai entender. Porque o lance é quem você está buscando na tua essência, quem Deus é. Quem você conhece na verdade. E Deus deu esse nome. Toda a humanidade que clamar Jesus Cristo vai ser salvo. Através desse nome, você vai receber a essência. E por último, para encerrar a essência, somos batizados em nome do Pai, do Filho, diga Espírito Santo. A gente fica pensando às vezes que o batismo do Espírito Santo é direto só no nosso espírito. Ah, meus amigos, a essência do Pai no teu espírito, lá dentro. Lembra? Quando Deus criou o homem, soprou dentro de Adão fôlego de vida ou espírito. Tem o mesmo significado. Fôlego de vida ou espírito. Fôlego de vida, aquela força. Isso é Deus dentro de você. E diz lá que, né? E aí a gente entende quando soprou esse fôlego de vida dentro dessa casca, desse corpo do barro, o homem passou a se tornar alma vivente, a expressar quem Deus é. E a maior expressão de quem Deus é, a palavra de Deus diz que é Jesus, a imagem do Deus invisível. Aquele que mais expressou na sua alma, Cristo. E o batismo no Espírito Santo? A gente acha que é só no nosso espírito. Mas Joel profetizou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda, fala carne, carnalidade. O Espírito Santo vem sobre a tua carne também. Tanto é que quando João viu o Espírito Santo como pomba, pousou sobre o corpo de Jesus. Viu pousar sobre ele. Apesar de Jesus fazer essa obra, salvar tua alma, resgatar de novo a essência da paternidade de Deus no teu espírito, nós ainda estamos nessa carne. Mas Deus deu o pacote completo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então mesmo nessa tua carne, às vezes você não aguentando, às vezes se tropeçando, às vezes você caindo, anima porque Ele te deu. Ele falou, não desanima, não faça nada até que do alto você receba o Espírito de Deus. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Apesar da nossa carne corrupta, fraca, o Espírito Santo vem com os atributos dele sobre nós, nos revestindo mesmo como uma capa. E Gálatas vai falar assim, andeis no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Parece que a gente quer ser discípulo, a gente quer ser cristão, a gente quer ser a imagem de Jesus sem o poder.
E está disponível. Ele continua: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. Talvez você fale: o Espírito luta contra a minha carne. Só que você não está entendendo, tem uma luta que já foi vencida. Não está no 1 a 1, Espírito contra a carne. Está no 3 contra 1. Quanto que foi o resultado aí do Brasil? O último? Foi 3 a 1? 4 a 1? Foi 4 a 1? Pensei que foi 3 a 1. Mas uma vitória de 3 a 1 tá boa? Quando você fica às vezes falando aí, clamando: nossa, mas está difícil demais. Você não entende. Cara, minha mente... Meu irmão, tem a essência do Pai dentro de você, tem a essência do Filho dentro de você, e tem o Espírito Santo também derramado sobre você. Quem que vai ganhar essa batalha? Façam discípulos, mergulhando eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Chegou o momento da gente restaurar esse batismo nas nossas vidas, meus amigos. É chegado o momento da gente mergulhar na essência da paternidade de Deus, no nosso espírito. É o fôlego de vida, é a força que está dentro de mim, é o pneuma, é o fôlego de vida, sabe? Respira, sabe aquela pessoa que estava quase morrendo, alguém foi lá e deu aquela massagem nela. É Deus! Ou um desfibrilador, né? Puf, puf, puf. O cara voltou de novo. Eu creio que nós estamos precisando disso de Deus, né? Novamente. Você já foi batizado, você já tem essência. Mas talvez eu vou orar aqui nessa noite para vir um desfibrilador espiritual aí no teu peito aí. Eu sei, ai Deus que está aqui, cara. Eu tenho um pai, eu tenho uma origem. A essência do Filho também. Sabia que era amado, que pode me rejeitar, pode me ofender, pode vir contra mim. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque o meu cálice vai transbordar, meus amigos. E nós vemos essa série aí, nós falamos de carnalidade, falamos de coisas da carne. Meus amigos, chegou o batismo completo, é o batismo do Espírito Santo também sobre nós, sobre nossa carne, Eu sei, é difícil, mas está disponível a essência do cristão. É a própria pessoa, manifestação e presença de Deus. E os filhos são para manifestar a presença de Deus. E a criação está ansiando desesperadamente pela manifestação dos filhos, que tem a essência do Pai, que tem a essência do Filho e tem a essência do Espírito Santo. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que talvez ainda não se decidiu em batizar, em não tomar essa decisão de entender: eu não estou pronto. Meu amigo, Deus já deixou tudo pronto. Olha, entra nessa imersão da minha essência de Pai, na minha essência de Filho e na minha essência do Espírito Santo. Quando você toma essa decisão, eu te batizo. E assim como eu também estou sendo avivado por essa palavra, eu quero orar junto com você aqui nessa noite.
para a gente ser restaurado nessas essências, na essência do Pai, na essência do Filho e na essência do Espírito Santo. Sabe, tem um X aqui, você não está podendo ver, tem um X, mas quando a gente entende esse batismo, a gente se posiciona diferente na nossa vida. Se você quer se posicionar dessa forma, fique de pé no seu lugar. Se você quer restaurar esse batismo, fique de pé no seu lugar. E eu quero te convidar a você começar a clamar agora onde você está aí. Espírito Santo, eu não sei, talvez alguns aqui vão ser, Pai, restaurados na essência da paternidade de Deus, no seu Espírito. Pai, quantos aqui, Pai, estão dizendo, eu tô meio sem força, eu tô meio desanimado. Você acha que é cansaço físico? Você acha que é cansaço da alma? Deixa eu te dizer, não é não. É a força da paternidade, do batismo da paternidade, da origem de Deus. É o batismo que já foi disponibilizado. É só você se voltar para essa essência, é só se você voltar para essa origem, para o fôlego de vida, para quem Deus é. Espírito Santo, eu quero orar também, Deus, para aquelas almas que estão cansadas, sobrecarregadas. Pai, em nome de Jesus, ora agora, Pai, junto com eles, com os meus irmãos aqui, Pai, aviva-nos na essência, na obediência de Jesus. Deus, às vezes muitos aqui não estão conseguindo, Pai, tomar decisões, não estão conseguindo se inclinar. Mas a tua palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, Ele nos convence, Ele nos atrai à presença do Pai. Pai, às vezes muitos aqui estão se sentindo repelidos. Deixa eu te dizer, você tem a essência do Filho para ser atraído à presença do Pai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Tem solução, tem tempo ainda. Invocai o nome do Senhor, invocai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. E eu quero orar agora nessa hora também pelo Espírito Santo de Deus, restaurar a essência da adoração no Espírito Santo, no falar em línguas, no mover. Eu profetizo sobre a nossa juventude agora a restauração da liberdade no Espírito Santo de Deus, porque Ele não nos deu um espírito de medo, de escravidão, mas Ele deu no espírito de adoção de filhos. E é chegado, nós estamos nos últimos dias em que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Não tem ninguém aqui que pode dizer, não, para mim não tem jeito, não. A palavra de Deus diz sobre toda a carne. Se você é de carne, tem porção do Espírito Santo para ser derramada sobre você. Meus queridos, levanta a tua mão nessa noite. Levanta a tua mão nessa noite e começa a restaurar em você essa essência que já está aí. Vamos, aumenta o teu clamor, da tua adoração. Abra a tua boca e começa a agradecer. Vem Espírito, se você ora em línguas, começa a orar, começa a liberar onde você está aí agora. Pai, o Senhor está restaurando uma geração. Pai, um pastoreio de ovelhas. Deus, é um grupo coeso que o Senhor está trazendo. É um exército que o Senhor está se levantando.